Olá, façamos hoje a leitura do capítulo 1 do livro de Provérbios da Bíblia Sagrada. Provérbios, capítulo 1, introdução geral. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Provérbios 2. Para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência. Provérbios 3. Para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade. Provérbios 4. Para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Provérbios 5. Para o sábio ouvir e crescer sabedoria, e o instruído adquirir sábios conselhos. Provérbios 6. Para entender provérbios, sua interpretação, como também as palavras dos sábios e suas adivinhações. Provérbios 1:7 tem um título aqui que diz assim: não se deixe seduzir por pecadores. Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Provérbios 1:8. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina de tua mãe. Provérbios 1:9. Porque diadema de graça serão para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Provérbios 1:10. Filho meu, se os pecadores com blandícias te quiserem tentar, não consintas. Provérbios 1:11. Se disserem, vem conosco, expiemos o sangue, espretemos sem razão os inocentes. Provérbios 1:12. Traguemo-nos vivos como a sepultura, inteiros como os que descem à cova. Provérbios 1:13. Achemos toda sorte de fazenda preciosa e encheremos as nossas casas de despojos. Provérbios 1:14. Lançarás a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Provérbios 1:15. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, desvia o teu pé das suas veredas. Provérbios 1:16. Porque os pés deles correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Provérbios 1:17. Na verdade, debalde se estenderia a rede perante os olhos de qualquer ave. Provérbios 1:18. E estes armam ciladas contra o seu próprio sangue, e a sua própria vida espreitam. Provérbios 1:19. Tais são as veredas de todo aquele que se entrega à cobiça. Ela prenderá a alma dos que a possuem. É verdade. Provérbios 1:20. O convite e exortação da sabedoria. Diz assim, Provérbios 1:20. A suprema sabedoria, sonantemente clama de fora, pelas ruas levanta a sua voz. Provérbios 1:21. Nas encruzilhadas, no meio dos tumultos, clama, às entradas das portas e na cidade profere as suas palavras. Provérbios 1:22. Até quando, honestos, amareis a necessidade, e vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento. Provérbios 1:23. Convertei-vos pela minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei sobre vós meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Amém, aleluia, glórias a Deus. Provérbios 1:24. Mas, por que clamei e vós recusaste? Porque estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. Provérbios 1:25.
Antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Provérbio 26. Também eu me rirei na vossa perdição e zombarei vindo o vosso temor. Provérbios 1, 27. Vindo como assolação o vosso temor e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo-vos aperto e angústia. Provérbios 1, 28. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Provérbios 1, 29. Porquanto aborreceram o conhecimento e não proferiram o temor do Senhor. Provérbios 1, 30. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Provérbios 1, 31. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Provérbios 1, 32. Porque o desvio dos simples os matará, e a prosperidade dos loucos o destruirá. Provérbios 1, 33. Mas o que me der ouvidos habitará seguramente e estará descansado do temor do mal. Então, nós lemos aqui o capítulo 1 do livro de Provérbios, né? Maravilhosíssimo esse capítulo. Tem várias referências aqui. Então, vamos ler aos poucos. Primeira referência. 1, 2, ou seja, capítulo 1 de Provérbios, versículo 12. Diz assim. Sabedoria em hebraico, então uma palavra aqui que eu não sei pronunciar, mas está escrita assim. É como se fosse Hokmah. Sabedoria, Hokmah. É um termo que aparece repetidamente no livro de Provérbios. No Antigo Testamento, esta palavra é usada para descrever a habilidade de artesãos, artistas e conselheiros. No âmbito espiritual, uma pessoa sábia vive de acordo com os mandamentos de Deus, aplicando com eficiência o seu conhecimento acerca de Deus. Instrução indica que a sabedoria é adquirida com tempo e disciplina. Provérbios 1, 4. A prudência ou astúcia é uma salvaguarda de ser desviado do caminho certo. Simples. Uma designação comum em Provérbios sugere uma pessoa ingênua, crédula e susceptível a boas e más influências. Agora tem um comentário com relação ao versículo 7. Diz assim. O temor do qual o provérbio fala é uma obediência reverente expressada por um espírito submisso e não um medo apavorante. O temor do Senhor é o ponto de partida para uma mulher se tornar sábia. Os loucos são aqueles que deficiência moral. Os loucos são aqueles com deficiência moral, não intelectual. Agora, com relação aos versículos 1, 8 e depois capítulo 9, que nós vamos ler adiante. Né? Então, diz assim. O contraste entre bem e mal. Diz assim. Aparece na primeira seção principal do livro. Veja o quadro, né? Depois vamos ver, acho que já tem isso. Já vimos isso. Escolha entre a vida e a morte. O pai mestre insta seu filho e, em última análise, a todos que estiverem dispostos a ouvir, a entender a diferença entre o caminho do bem, a sabedoria, e o caminho do mal, o pecado. Esta seção fornece a base teológica para a compreensão dos capítulos de 10 a 31. Agora, o capítulo 8, versículo 8, Provérbios 1:8, o comentário é o seguinte. O modelo bíblico, a mãe, juntamente com o pai, é mestra dos filhos. É sua incumbência instruir os filhos em seu lar, de acordo com os certos princípios estabelecidos. O fato de tanto o pai quanto a mãe serem mencionados é um tributo ao papel proeminente das mães em Israel. Essa referência à mãe como mestra é rara ou inexistente na literatura sapiencial do Egito e de outras culturas. Agora, o versículo 12
Diz assim, a sepultura, ou Sheol, em hebraico literalmente significa lugar dos mortos. Representa em várias passagens de Provérbios o destino ao qual o caminho do insensato, dos insensatos conduz. Provérbio de 20 a 23, o capítulo 1, o comentário é o seguinte, né? Diz assim, a sabedoria é explicada através de uma figura de linguagem. O meio escolhido por Deus, neste caso, para revelar a si mesmo e aos seus planos de modo mais eficaz. Distorções ou alterações dessas figuras de linguagem prejudicam a compreensão do propósito de Deus. E aí agora já vem comentários sobre o capítulo 2, tá bom? Então, foi maravilhoso assim ler esse capítulo de Provérbios, né? Dá vontade de ler de novo, acredita? Dá vontade de ler de novo, mais uma vez. Bem, então, nós temos aqui um comentário, né? Um daqueles textos que nós, poxa, são textos maravilhosos, maravilhosos, não é isso? Então, nós vamos ler aqui, ó, um texto que fala aqui sobre oração, né? Aliás, peraí, é um texto aqui que fala sobre oração. Então, vamos ler esse texto, mas peraí, acho que eu vou preferir ler esse aqui, ó, tristeza, tá? Toda lágrima será enxugada. Poxa, esse versículo me lembra acho que no ano de 2018, eu passei uma virada de ano na comunidade cristã do Costa Azul, com minha família. E aí, o pastor trouxe essa palavra, né? Toda lágrima será enxugada. Eu nunca esqueci dessa, pastor Marcos, não é? Eu nunca esqueci dessa palavra, né? Naquela virada de ano. Diz assim, esse comentário está na página 2045 aqui da Bíblia da Mulher, que foi produzida pela Sociedade Bíblica do Brasil, e essa é a edição de 2010, né? Não sei se existem outras edições mais novas, né? Mas eu vejo sempre algumas pastoras assim com essa Bíblia, ela é bem grossa, né? É linda. Diz assim, tristeza, toda lágrima será enxugada. A tristeza faz parte da vida de todos. A Bíblia apresenta vários relatos de pessoas que experimentaram tristeza profunda em algum momento da vida. Jacó se entristeceu com a perda de sua esposa, Raquel, e com a impossibilidade de salvar seu filho, José. Ana vivia triste por causa da sua esterilidade. E Tamar chorou amargamente pela tragédia de ter sido estuprada por seu meio-irmão. A rainha Esther se entristeceu e chorou diante da destruição iminente do seu povo. O salmista sentiu tristeza em momentos de opressão e dificuldade. Até mesmo a sabedoria traz consigo a tristeza, pois leva o sábio a perceber que nem tudo na vida proporciona alegria. Por fim, Maria, a mãe de Jesus, experimentou tristeza intensa e profunda ao ver seu filho ser torturado e executado. Verdade, meu Deus. As Escrituras falam de uma tristeza piedosa, que conduz ao arrependimento e à vida, e contrasta com a tristeza do mundo que conduz à morte. No entanto, Deus poupa seus filhos de tristeza sobre tristeza, ou seja, da tristeza sem esperança de alegria. Um dia a tristeza acabará. Isaías 60:20 diz, né? Podemos esperar ansiosamente por um novo céu na nova terra, no qual o luto se transformará em consolo e alegria. Então, esses dois versículos estão em Isaías, né? Isaías 61, de 1 a 3, né? E Isaías 60, versículo 20. Oh, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Gente, tem alguma coisa no mundo que possa ser mais recompensante, mais edificante, mais poderosamente influenciável, mais influenciadora, melhor dizendo, mais positivamente importante, mais fantasticamente edificante do que a leitura da palavra de Deus seguida de uma reflexão
Nós aqui não fazemos a reflexão assim dos capítulos lidos, né? Isso fica a cargo de cada um de nós. Mas a palavra de Deus, quando nós lemos, meditamos, né, profundamente nessa palavra, ela é maravilhosa, tá? E mesmo quando a gente não faz a meditação naquele momento, é que a palavra fica no coração, porque ela nunca volta vazia, não é isso? E em outro momento podemos nos aprofundar para conhecer mais sobre aquela palavra que tocou o nosso coração, ok? Bem, então, agora vamos ler aqui aqueles corinhos lindos, maravilhosos, que estão na Bíblia. Só que hoje eu nem trouxe eles aqui. Então, hoje nós vamos fazer ler aqui um outro versículo, né? Que está no livro de João, capítulo 14. João, capítulo 14. Vamos abrir aqui o capítulo 14. E diz assim, ó, João 14, versículo 27. João 14, versículo 27. Será que tem uma mensagem boa? Será que tem alguma coisa maravilhosa aí nesse versículo? Com certeza sim. Então diz assim, ó, capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vos a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Quem foi que falou isso? Quem foi que falou isso? Quem foi que falou isso? Jesus, o único, exclusivo, suficiente, Senhor e Salvador de nossas vidas. O Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Por Ele e para Ele todas as coisas foram feitas, não é? Então, vou repetir. João 14, 27. Jesus disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. E aí, diante de tantas cenas que nós temos visto ultimamente, destruições, furacões, cidades destruídas, casas que são levadas assim como se fosse um brinquedinho, carros, cidades totalmente destruídas, né? Mesmo assim, temos que manter o nosso coração em paz, porque o Senhor Jesus nos dá essa paz. Temos que orar, fazer o que for possível, mas não podemos perder a nossa paz diante das más notícias, não é isso? Então, foi maravilhoso, foi fantástico ler o capítulo 1 do livro de Provérbios, esse livro maravilhoso, tá? E o que tem escrito aqui, ó? É escrito exatamente isso. Paz. Leve contigo, meu irmão, minha irmã, essa paz no seu coração. Eu também coloco ela no meu coração. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento em que estivemos lendo a Tua palavra, essa mensagem maravilhosa que nós lemos sobre esse futuro espiritual, onde toda lágrima será enxugada de nossas faces. Senhor, nós te agradecemos também, Senhor, por essa palavra que o nosso Senhor Jesus disse, que Ele daria paz no nosso coração. Senhor, eu recebo essa paz. Senhor, nós também colocamos aqui, Senhor, os nossos pecados. Senhor, eu sou falha, sou pecadora. Pecamos muito com a língua, não é? Falamos coisas assim que muitas vezes entristecem, primeiro nos entristecem, depois entristecem nosso irmão. São as brincadeirinhas do mundo, né, Senhor? Brincamos, uma brincadeirinha de mau gosto, vamos dar risada, vamos fazer colação, vamos ficar... Não, Senhor, eu entrei nessa essa semana, de ficar criando uma situação de gozação, de brincadeira, de... Não, ninguém é do jeito que é, porque quer. As pessoas nascem assim, né? Umas com mais dificuldade, outras com menos. Então, nós como cristãos temos que vigiar o nosso comportamento. Então, Senhor, peço perdão pelos meus pecados. Eu confesso que aquele pecado de estar fazendo brincadeira, de estar rindo, de estar achando engraçado, atitudes assim,
que foram feitas por uma outra irmã, que muitas vezes não tem a oportunidade que nós tivemos, né? Não teve as oportunidades que nós tivemos na nossa vida. Então, se eu confesso esse pecado, me arrependo profundamente, eu peço perdão. Eu peço também perdão pelas brincadeiras. O crente sempre estava brincando, né? Que o Senhor nos santifique, nos purifique a cada dia, tá? Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, tá bom? Então, é verdade, o Senhor Jesus disse que Ele nos daria a paz que o mundo não dá e a paz que o mundo não pode tirar, ok? Bem, então, palavra de ordem. A palavra de ordem é: obrigada, Jesus. Obrigadíssima, muitíssimo obrigada. Mas obrigada de verdade, minha, pelo privilégio, pela honra de ler a tua palavra mais uma vez. Ok? A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra não pecar.